Olá, seja muito bem-vindo ao canal Crimes e Casos. Meu nome é Gina Oliveira. Aqui irei contar casos criminais resolvidos e não resolvidos, nacionais e internacional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, ative as notificações para toda vez que eu estou postando vídeo, o YouTube está te recomendando. O vídeo não tem nenhuma intenção de desrespeitar as vítimas e nem seus familiares. Patrícia de Oliveira Santos nasceu em 1987 em Fortaleza, Ceará. Na época dos fatos, ela tinha 32 anos. Patrícia era mãe de 2 filhos, um de 8 e outro um de 9. Ela morava em uma casa humilde em Fortaleza com seus pais, sua irmã e um sobrinho. Patrícia não trabalhava atualmente, segundo sua família, pois ela recebia a ajuda do seu noivo para se manter. A família dela disse que Patrícia trabalhava como babá doméstica, vendedora de roupa. Ela conheceu seu noivo em uma praia de Fortaleza, quando ele veio de férias ao Brasil. Patrícia estava grávida de 7 meses de gestação do seu noivo holandês, Dennis, de 48 anos. Ele morava na Holanda. Patrícia viajou de Fortaleza para Amsterdã no dia 28 de setembro de 2019 a convite de Dennis. Segundo a família, ele custeou a viagem dela para conhecer o país dele. A passagem de volta de Patrícia estava marcada para o dia 2 de dezembro e ela disse à família que o noivo viria junto com ela para ter o bebê aqui no Brasil. De acordo com o site AdNews, o Ministério Público e a polícia não repassou detalhes sobre as investigações. Segundo o site, o holandês negou o crime e afirmou que não conhecia Patrícia. No entanto, os vizinhos teriam relatado ao site que viram o casal chegando junto ao apartamento e que muitas vezes Patrícia cumprimentavam eles quando estavam junto com Denis. A irmã de Patrícia, Fabiana Oliveira, contou que a família estava preocupada com a situação dela na Holanda, pois Patrícia teria contado que o noivo mudou de comportamento dias que ela chegou na Holanda. Passou a ser agressivo e a pressionava para Patrícia fazer o aborto ilegal, segundo Fabiana. No dia 15 de outubro, a irmã relatou o problema e ela enviou a mensagem para o cunhado Denis por meio do WhatsApp, mas ele não teria respondido, teria bloqueado. Minha irmã falou que o noivo mudou. Ele estava agressivo nas palavras e que queria que ela abortasse o bebê. Ela me pediu para falar com ele para que ele desistisse da ideia do aborto. Ele leu minhas mensagens, mas não respondeu. Ele bloqueou todo mundo e tomou o celular dela. Apagou o Facebook e o WhatsApp, diz o amigo da família, Francisco, que conhece Patrícia há 17 anos. Fiquei preocupada quando minha irmã relatou que iria parar de comunicar pelo WhatsApp porque o noivo falou que ia tomar o telefone dela e que estava pressionando para ela abortar o filho que estava esperando, diz Fabiana. Amigos e família de Patrícia se diz chocada com a mudança de comportamento do noivo dela, pois nunca desconfiaram que aquele homem bom poderia ser agressivo ou ameaçá-lo a fazer um aborto. Uma das hipóteses do que pode ter causado a morte de Patrícia, eles afirmam que Denis se mostrava um homem apaixonado, alegre e gentil. Todas as vezes que veio no Brasil, visitava os familiares da noiva. Da última vez, passou 3 meses no Ceará. Patrícia era contra o aborto, tinha 2 filhos de outro relacionamento e não teria coragem de fazer isso. Além do mais, Patrícia estava com quase 8 meses de gestação, diz a irmã dela. Se aconteceu, minha irmã foi forçada, pois ela disse se pudesse voltaria para o Brasil para criar um menino conosco
e eu ajudaria a minha irmã, como ajudo com os outros filhos dela. Amigos de Patrícia destacam que ela era uma jovem inteligente, comunicativa e que sempre batalhou por melhores condições de vida. Concluiu o ensino médio e trabalhou como doméstica, babá e vendedora de roupa. Ela sonhou muito com essa história de amor, se iludiu, achamos que ela estava feliz e de repente tudo mudou. Minha irmã perdeu a vida num país em que ela sonhava estar. Ela tem uma história com ele e mesmo ele negando, estamos aqui para confrontá-lo ele, disse Fabiana. Ela era uma pessoa muito boa e não tinha inimigo, vivia para os filhos. Nas últimas mensagens dela, dava para perceber que ela estava preocupada, porque ele mudou de repente o comportamento. Destaca Francisco Amigo. Conta que por meio de um colega de trabalho casado com uma holandesa lá, consegue contato com a polícia daquele país e está dando uma força para ajudar a esclarecer o ocorrido, além de também manter contatos entre a família e as autoridades. O amigo de Patrícia acredita que a falta de detalhes sobre o caso ocorre porque as autoridades se devem informar a causa da morte de Patrícia e seu filho. Quando o caso estiver elucidado, até agora só há um suspeito e 2 pessoas mortas, então é normal que esteja tudo sob sigilo. Até para não atrapalhar as investigações, os corpos só serão liberados depois que forem emitidos todos os laudos necessários. A famílias e amigos afirmam que Patrícia apagou o perfil dela no Facebook logo que chegou na Holanda, porque o noivo estaria com ciúme dos contatos dela aqui no Brasil. Além disso, também teria sido obrigada a deletar o WhatsApp. No entanto, o sonho virou pesadelo. No dia 18 de outubro, os corpos de Patrícia e seu filho foram localizados pela polícia dentro do apartamento de Denis. Ele foi preso, mas negou o crime. Até o momento, é suspeito de indução de aborto e homicídio. Ele disse no seu depoimento que foi Patrícia que tomou remédio por conta própria, mas a polícia não acreditou nessa versão. Denis foi preso inicialmente sob a suspeita de ter demorado a acionar o socorro e ficou 2 semanas detido, mas a justiça determinou mais 60 dias de prisão com suspeita de homicídio culposo e indução de aborto ilegal. A polícia da Holanda deverá ir ao Brasil colher depoimentos familiares de Patrícia. Os corpos de Patrícia e seu filho foram velados numa igreja evangélica na capital do Ceará, próxima à casa de Patrícia. A AD News diz que a polícia holandesa está em busca de provas que apontam que Denis participou do aborto ilegal. Fabiana disse que a família está muito revoltada porque soube pela imprensa da Holanda que Denis afirmou que Patrícia e ele usavam droga antes do aborto, que teria ocorrido com o uso de remédio abortivo, que Patrícia agiu sozinha. Minha irmã não usava droga e queria muito ter esse filho. Ele falou para a polícia da Holanda que ela usou droga e tomou remédio para abortar, porque ela quis. Isso não é verdade. Temos mensagem dela falando que ela estava decidida a obrigá-la a abortar e que estava com medo de morrer. Denis negou ter conhecido minha irmã. É mentira. Eu tenho prova que ele forçou tudo isso. Ele inventou tudo isso. Ele está inventando para ser solto, afirmou Fabiana. Denis disse para Patrícia que ele trabalhava em um banco, que vivia uma vida confortável, que iria dividir seu tempo entre o Brasil e a Holanda. Segundo o site holandês, ele afirma que
Ele não trabalhava em um banco. Ele era corretor e vendedor de seguros de previdência privada. Ele me bloqueou, eu comecei a ficar preocupada, mas minha irmã me mandou mensagem dizendo que ele tinha desistido do aborto, que estava tudo certo. Conta Fabiana, dizendo que procurou a Polícia Civil em Fortaleza para saber se podia ter alguma intercessão no caso, mas foi informada que deveria procurar a Polícia Federal. Mas aí, infelizmente, não deu tempo, disse Fabiana. Então a gente percebe que, nesse caso, pelo que eu li bastante nas matérias, ele não queria o filho, ele pedia para ela abortar, ela disse que não, que ela dizia sempre para a irmã que tinha medo de morrer desse aborto. As matérias diziam que ele queria uma menina e não um menino. E quando descobriu que era um menino, ele pediu para ela abortar e ela disse que não. E quando ele estava lá em Fortaleza, lá com a família dela, ele era um amor de pessoa, era uma pessoa amável, amigável, tratava ela muito bem. Mas a primeira vez que ela foi para a Holanda, que ele levou ela, ele fez uma viagem com o pai dele, deixou ela trancada lá no apartamento, e aí ela percebeu que ele não era aquele amor de pessoa que ele demonstrava no Ceará. E aí os vizinhos perceberam que a falta dela, né? Porque eles viam muito ela lá e depois percebeu que ela não estava mais. E estranharam ela não estando mais. E aí começaram a sentir aquele odor forte, estranho. E aí chamaram a polícia, ligaram para o 911. E aí a polícia foi acionada. E a polícia, para entrar no apartamento dele, teve que entrar pela varanda de outro apartamento para chegar até o dele. E mesmo assim, ele nega, dizendo que não foi ele que a matou, foi ela que fez o aborto e que ela usou droga antes. Gente, infelizmente, eu não acredito nenhuma palavra dele. Gente, esse caso, ele me chamou muita atenção, porque antes de eu ter esse canal de criminal, eu já estava com esse caso há muito tempo copiado, acho que uns 2, 3 meses, e sempre dizia, quando eu começar a fazer um canal criminal, meu primeiro caso vai ser esse. E já estava no meu caderno há muito tempo e nunca tinha feito. Aí agora eu disse, é hoje que eu vou fazer. Então peguei ele e estou trazendo para vocês ele porque é um caso que me chamou bastante atenção, porque uma pessoa que só queria ser feliz, ele dizia muito que gostava dos filhos dela, que amava os filhos dela lá em Fortaleza. Era uma pessoa muito humilde, ela não tinha condições nenhuma financeira. Ele disse para os filhos que ia dar um quarto para eles, que ia organizar um quarto, que ia montar um quarto da criança, dos meninos. Eles ficavam muito alegres, gostavam muito dele. Quando chegou na Holanda, ele foi totalmente diferente, disse que não gostava dos meninos, disse muita barbaridade a ela, dos meninos. Então, ele foi se revelando. Eu acho que ele estava ali só era uma capa. Ele estava só a capa tentando, ele estava só disfarçando a pele cordeiro. Então ele foi se mostrando o que realmente era. E é triste, né? Você confiar na pessoa e de repente você ser frustrado com aquela pessoa que você sonhou, que você pensou que era, infelizmente não era o que realmente você achou que aquela pessoa era.
mas a justiça está sendo feita e a família dela está sofrendo, né? Claro que era uma mulher nova, 32 anos, mãe de 2 filhos, e é muito triste, né? Você sonhar com... Ela só queria ser feliz ao lado dele, achava que ele era a pessoa ideal para ela, mas infelizmente não foi. Aqui nos comentários se você já conhecia esse caso ou não. Se inscreva no canal, ative as notificações para toda vez que está postando vídeo, o YouTube está te recomendando. Aproveite e me segue no meu Instagram, que é Gina Oliveira Makeup. E vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos.